moeda, fé e política. Talvez não seja a ligação mais evidente, mas são dimensões que ao longo da história marcaram a existência individual e coletiva. Um olhar diferente sobre esta relação, nem sempre pacífica, chega ao Museu do Dinheiro, em Lisboa, com a possibilidade de trazer ao público moedas e medalhas da coleção da Biblioteca Apostólica do Vaticano. Tentamos elaborar um bocadinho em torno desses três elementos. Qual é que é a relação entre a moeda, ou seja, o dinheiro, a fé, a religião e a política, o poder. Como é que eles se relacionam ao longo da história. E o nosso ponto de partida foi um conjunto muito significativo de peças da coleção numismática da Biblioteca Apostólica do Vaticano, que nos foi dada a oportunidade de poder expor. E percebemos que havia a oportunidade de explorar um conjunto de temas em que o dinheiro aparecia, logo a começar pelos Evangelhos, mas em que também a política era um tema muito forte. E depois, a partir daí, fomos elaborando para temas que nos permitiam explorar de uma forma mais aprofundada esta relação. A exposição promove o diálogo entre as peças da Santa Sé, do Banco de Portugal e outras coleções portuguesas, em volta de 4 grandes temas. Primeiro, como dizia, na moeda no mundo dos Evangelhos, depois as relações entre Portugal e a Santa Sé, de que forma é que o dinheiro e a moeda participam, perceber um bocadinho a evolução das relações político-diplomáticas, perceber ainda que os próprios Estados pontifícios também eram eles emissores de moeda e, portanto, nós também tínhamos aí um filão muito interessante para explorar, o Papa como um emissor de moeda e, finalmente, um tema que não estava previsto, mas que tivemos a surpresa de encontrar uma cápsula fundacional, que é o tema das cerimónias fundacionais, ou seja, a utilização das moedas e das medalhas na fundação de edifícios, nomeadamente religiosos, mas também laicos. Esta exposição parece conciliar 2 dimensões de um edifício singular, hoje Museu do Dinheiro, noutros tempos, Igreja de São Julião. Este encontro que parece inusitado e que parece de opostos, no fundo entre dinheiro e um espaço de espiritualidade, enfim, já tinha sido resolvida há muito tempo, porque a Igreja tinha sido desacralizada já há muitos e muitos anos, mas acaba por encontrar nesta dimensão pública e de serviço público um local muito feliz. É um espaço tem uma escala enorme, nós estamos na nave da igreja que tem uma escala enorme, mas que tem esse lado muito convidativo para o público, à chegada, a encontrar este espaço reabilitado, antes de ir ver naturalmente todo o resto da coleção e toda a coleção numismática que o Banco de Portugal tinha e que dá a ver. Através de moedas, medalhas, documentos e obras de arte, o visitante pode percorrer neste núcleo vários episódios que marcaram a relação de Portugal com a Santa Sé, desde a fundação da nacionalidade até ao fenómeno de Fátima. A coleção da Biblioteca Apostólica Vaticana, a coleção numismática, é uma das mais importantes coleções numismáticas europeias. E creio que provavelmente nunca tinha havido a possibilidade de expor peças dessa coleção em Portugal. E, portanto, isso faz com que, sendo este museu um museu sobre o dinheiro, essa oportunidade fosse uma oportunidade quase única de nós podermos trazer moedas e medalhas muito significativas, não só pela sua raridade, mas também pelos episódios históricos que evocam, para o museu e para o público português, que na verdade vai ser a primeira vez que tem a oportunidade de poder observar e apreciar essas peças no nosso país. Peças únicas que chegam a Portugal num espaço, também ele com características únicas, e por iniciativa da Santa Sé. Nesta igreja faria todo o sentido e nós poderíamos ter criado esta exposição, eu acho que até por iniciativa própria, mas ela nasce efetivamente de
de uma proposta de iniciativa do Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, que está atualmente a dirigir a Biblioteca Apostólica do Vaticano, e que ele próprio desde sempre viu este espaço como um espaço privilegiado para mostrar a coleção numismática da Biblioteca. E foi também uma oportunidade de trazermos uma extraordinária coleção numismática, e a tradição do colecionismo numismático na Cúria Romana é muito importante. A partir da importante coleção da Biblioteca Apostólica do Vaticano foi construída uma narrativa naquele que é o principal núcleo desta exposição temporária. São mais de 870 anos de história e nós começamos precisamente desde o início, ou seja, desde 1143, no momento em que o rei Dom Afonso Henriques escreve ao Papa, enfeudando o reino à Santa Sé, e avançamos até aos finais do século XX, onde abordamos o fenómeno de Fátima e o modo como os Papas e a Santa Sé têm acarinhado o santuário e o têm visitado e valorizado naquilo que é a cristandade no mundo. Mas temos uma série de outros temas interessantes. Falamos, por exemplo, do único Papa português, o Papa João XXI. Falamos das bulas que os Papas concediam, em que apoiavam aquilo que era a expansão portuguesa em África e no Oriente. Falamos da embaixada, a famosa embaixada de 1514, em que o rei Dom Manuel I enviou como oferta ao Papa Leão X um elefante, e também das relações entre Portugal e a Santa Sé no reinado de Dom João V, em que surge a Patriarcal de Lisboa e o primeiro Cardeal Patriarca. Naturalmente que as relações políticas também entre Portugal e a Santa Sé dão pano para mangas, como a exposição mostra, mas a possibilidade de fazermos aquilo que mais gostamos neste museu, que é um cruzamento de olhares entre a numismática e outras formas de arte e outros patrimónios, e fomos então contactar 3 outros emprestadores para trazermos peças que contextualizassem toda esta história. Portanto, tudo isto é feito de uma série de encontros felizes, esta exposição e esta exposição na antiga Igreja de São Julião, no Museu do Dinheiro. Cada visitante é desafiado a um olhar atento sobre os pormenores, não só por causa da dimensão reduzida de alguma das peças, mas sobretudo pela sua longa história, que fala mais do que aquilo que se vê à primeira vista. O património e as histórias sobre o património que temos para contar não têm só a ver com dinheiro, têm mesmo a ver com a história desta cidade e deste espaço específico da cidade, que é a Baixa Lisboeta, não é? Uma zona que sofreu imensas alterações e que todas elas podem ser contadas aqui. Portanto, eu diria que não só as pessoas de Lisboa, claro, mas ainda por maioria de razão as pessoas de Lisboa encontram aqui um espaço onde vão encontrar muita da sua história, da história da sua cidade, além de depois poderem percorrer todos esses trilhos de ligações com o mundo inteiro, que é aquilo que a história do dinheiro, a história da moeda e do papel moeda, das notas, depois nos oferece na visita mais lata, digamos. A peça mais relevante, e é uma peça da coleção da Biblioteca Apostólica do Vaticano, é uma moeda de ouro de 2,5 ducados, cunhada em Roma em 1514, precisamente o ano da embaixada de Dom Manuel I. E essa peça é uma peça muito interessante porque ela tem no seu anverso as figuras dos 3 reis magos, chamados reis magos, que se pensa que seria uma espécie de alusão simbólica aos 3 enviados que o rei Dom Manuel I enviou a Roma em 1514. Nestas embaixadas, a moeda desempenhava um papel fundamental de afirmação e até ostentação, que no caso de Dom João V ficou célebre em Roma durante séculos. Um papel simbólico inquestionável. É um momento muito forte e a distribuição pública de moeda
era um elemento comum das grandes entradas públicas dos enviados das cortes europeias à Santa Sé. E diz-se efetivamente que o Dom João V, que o rei Dom João V, mandou distribuir grandes quantidades de moeda com o seu nome, os seus símbolos e também o seu retrato em Roma. E dizia-se mesmo que ele terá transmitido aos embaixadores, se não encontrassem a quem dar as moedas, então que as lançassem ao rio Tibre para memória futura do seu nome. Mas quem entrar no Museu do Dinheiro por estes dias não vai encontrar só moedas. Pode também encontrar uma série de documentos e obras de arte, sobretudo de cariz religioso, relacionadas com as temáticas que nós abordamos na exposição. Pode encontrar, por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, do Museu Nacional Machado de Castro, relacionada precisamente com a restauração da independência e o momento em que a Nossa Senhora da Conceição se torna padroeira do reino. Ou pode encontrar, por exemplo, um cálice de ouro italiano que se pensa que terá feito parte do tesouro da Patriarcal de Lisboa. Nós temos aqui algumas obras de arte do Banco de Portugal, desenhos e pinturas, com os retratos dos evangelistas Mateus, João e, sobretudo, Pedro, aqui retratado no episódio da negação de São Pedro. O interessante é que estas obras foram criadas pelo artista Domingos António de Sequeira, que foi um desenhador de notas, e nomeadamente das primeiras notas portuguesas, as notas emitidas pelo Banco de Lisboa a partir de 1822. Entre o Templo de Jerusalém e Roma, muitas são as referências a moedas e ao dinheiro que surgem nos Evangelhos. Retratos de um tempo de tensão política em Israel, ocupado por uma potência estrangeira, mas também de um combate espiritual sublinhado por Jesus em várias histórias e parábolas. O dinheiro é referido de forma muito direta por Jesus Cristo para fazer passar a sua mensagem. Não surpreende, por isso, que esteja presente nos Evangelhos muito mais vezes do que talvez imaginemos. Foi esse o ponto de ligação do mundo dos Evangelhos e da religião à temática da numismática. O livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, é precisamente aquele onde nós encontramos a maior quantidade de referências ao universo do dinheiro. Não só a moedas específicas, mas também a personagens ligadas a moedas, cobradores, gestores, administradores, parábolas. E isto não é de admirar, porque se nós olharmos para a história, supostamente Mateus seria ele próprio um cobrador de impostos. E foi, no fundo, como eu dizia, esse elemento que nos permitiu começar a pegar no mundo, nos livros dos Evangelhos, nomeadamente os Evangelhos sinóticos, os três, Marcos, Mateus e Lucas, que têm a narrativa mais ou menos paralela da vida de Jesus, para abordar então a relação destes três elementos, da moeda, da fé e da política. Sentado diante da Arca do Tesouro, observava como a multidão deitava moedas na arca e como muitos ricos deitavam muitas. Ora, ao vir uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, ou seja, um quadrante. Chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: Amém vos digo, esta viúva pobre deitou na arca mais do que todos, pois todos deitaram do que lhes sobrava, mas esta, na sua penúria, deitou tudo quanto tinha, toda a sua vida. As moedas apresentadas no Museu do Dinheiro em Lisboa são um convite à compreensão do universo monetário, económico e religioso em que se desenrolou a vida e atividade de Jesus Cristo. E, efetivamente, a moeda acaba por ser um símbolo do desafio que era ter Roma e estar subjugada a Roma naquela época. E, precisamente, o episódio que nós normalmente conhecemos pela frase o dai a César o que é de César, tem esse problema da submissão a Roma na sua raiz, e essa submissão é simbolizada pelo tributo que se tinha de pagar ao imperador.
mas também ocorre noutras circunstâncias. Mas a moeda era efetivamente um sinal, um símbolo de submissão ou de dominação política, e o facto de se ter de pagar um tributo ao imperador era um símbolo de submissão. Qual é que era o problema? Os judeus entendiam que o seu único e verdadeiro Senhor era Deus, e portanto só a Ele deviam o tributo. Os fariseus foram reunir-se em conselho para ver como o apanhariam em falso, em alguma palavra. E enviaram-lhe os discípulos seus, juntamente com os herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus com verdade. E que não tens preferência por ninguém, pois não olhas para a aparência dos homens. Diz-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar imposto a César? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, disse: Por que me pondes à prova, hipócritas? Mostrai-me a moeda do imposto. Eles apresentaram-lhe um denário. Ele disse-lhes: De quem é esta imagem e a inscrição? Disseram-lhe: De César. Então ele disse-lhes: Devolvei, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A moeda já existe no mundo pelo menos desde o século VII a.C. E desde a altura em que surgiu, espalhou-se a praticamente todos os países, existe em todo o lado. E eu acho que o facto de abordarmos o dinheiro e a manifestação do dinheiro e da moeda no mundo dos Evangelhos ajuda-nos a perceber precisamente que o dinheiro tem um papel no mundo, que é um instrumento que pode ser utilizado precisamente para o bem. Eu acho que os Evangelhos também ajudam a traduzir essa ideia. Mostram, por um lado, aquilo que é o risco ou o perigo da má utilização, de se ceder a tentações relacionadas com o dinheiro, mas, por outro lado, reforçam precisamente que é possível usar o dinheiro e é possível usá-lo bem. Quando eles chegaram a Cafarnaum, os que recebiam os impostos do templo foram ter com Pedro e disseram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Ele disse: Sim. Ao chegar a casa, Jesus antecipou-se, dizendo: Que te parece, Simão? De quem é que os reis da terra recebem impostos ou contribuições? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Tendo ele dito dos estrangeiros, disse-lhe Jesus: Portanto, os filhos estão isentos. Mas, para que não sejamos para eles motivo de escândalo, vai ao mar, lança o anzol e apanha o primeiro peixe que vier. Ao abrir-lhe a boca, encontrarás uma moeda. Toma-a e dá-lhes por mim e por ti. E quanto valia a vida de Jesus? Uma pergunta absurda, é certo, mas que remete para um momento central, a traição de Judas. O discípulo entregou ao seu mestre por 30 dinheiros. Um número que todos conhecem, mas qual seria afinal a moeda em causa? Não sabemos exatamente qual é que era a moeda, mas temos aqui uma proposta de qual é que poderia ter sido um desses dinheiros. O texto grego não fala de nenhuma moeda em específico, fala só de peças de prata. E, portanto, quem nos vier visitar pode descobrir aquela que poderá ter sido a moeda que participou nesse episódio dos 30 dinheiros. A visita ao Museu do Dinheiro, na sua exposição temporária, permite conhecer algumas das moedas e medalhas do núcleo dedicado aos Papas. Inspirados pelos romanos, estes imortalizaram nas suas moedas e medalhas alguns dos atos mais importantes como chefe do Estado Pontifício ao longo de séculos. Esta história começa por volta do século VII, mais propriamente VIII. E no momento de grande perturbação política em Itália, em que o Papa estava a ser ameaçado pelos lombardos e em que pede auxílio ao Carlos Magno para tentar conter a expansão dos lombardos. E é precisamente na sequência desse auxílio militar concedido por Carlos Magno que surgem os Estados Pontifícios. Os Papas passam, a partir de então, com a autonomia que conseguem adquirir graças à intervenção de Carlos Magno, a emitir moeda. E passam a emitir moeda que contém não só o nome do Papa, mas passa a conter também a sua própria imagem. Isto é efetivamente muito relevante porque é um sinal de soberania, é um sinal de poder e uma demonstração
universal de poder de qualquer soberano. Muito antes da criação da ONU, a necessidade de uma mediação internacional era reconhecida pelas nações, e esse papel foi reclamado durante séculos pelo Bispo de Roma. O Papa era um rei de reis, era o rei supremo, se podemos dizer assim. Ele não era só um administrador e um soberano dos seus próprios territórios, mas era também um rei sobre os outros reis da cristandade do Ocidente europeu. No caso de Afonso Henriques, ele foi reconhecido rei internacionalmente precisamente porque o Papa o reconheceu como tal em 1179. E durante muitos séculos houve mesmo um conflito aberto entre o principal soberano temporal da Europa, o imperador do Sacro Império, e o Papa, em que se disputava quem é que era o verdadeiro representante de Cristo, quem é que tinha o verdadeiro poder na Terra. Do Vaticano até Lisboa, pela primeira vez, a história dos Papas e dos Estados Pontifícios é contada sob a forma de moeda. Um olhar sobre a história da Igreja, da Europa e também de Portugal, retratada num elemento simbólico, por vezes polémico, mas que permanece incontornável na nossa vida: o dinheiro.